Bom dia a todos e todas. Meu nome é Lara, sou acadêmica do quarto período do curso de Medicina na Universidade Federal de Uberlândia. E é um prazer estar com vocês para a nossa 8ª aula do curso de Raciocínio Clínico. A gente teve um imprevisto técnico, por isso o atraso. Obrigada por esperarem. E antes de iniciarmos, gostaria de lembrar que, para os alunos que realizaram as inscrições, um formulário será disponibilizado ao término da sessão, a fim de contabilizar a presença no evento. Reitero que é necessário 75% de presença para gerar o certificado. Deixaremos o chat aberto para perguntas e, após a exposição da aula, algumas delas serão respondidas pela professora. As aulas também ficarão disponibilizadas nesse canal até o final do curso. Convido agora a professora Patrícia Vieira de Faria para apresentar a aula Fisiopatologia da Febre, Síndrome Inflamatória e Síndrome Infecciosa, finalizando o primeiro módulo do nosso curso. Ela é médica pela Universidade Federal de Uberlândia, possui residência em Clínica Médica e em Medicina Intensiva pela UFO, e é docente do curso de Medicina da UFO. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Lara, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite e encontrá-los, assim, é uma ótima oportunidade também de matar a saudade. Sim. Agora é com você, vou colocar a sua apresentação, tá? Ok. Bom, vamos lá, então. Eu só queria deixar, então, claro, um agradecimento, então, ao convite, né, por esse momento, essa oportunidade de conversar com vocês, parabenizar a equipe organizadora desse curso, né, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, reencontrar vocês, que esses momentos são importantes em que a gente está vivendo esse período de distanciamento, de interrupção, né, de paralisação das aulas, e isso obriga a gente a se reinventar, né, nesses momentos a criatividade e a utilização dos meios tecnológicos são muito importantes para a gente não perder o nosso ritmo de estudo, né. Bom, vamos começar então direto ao tema. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da febre e da inflamação e das principais síndromes derivadas, síndromes inflamatórias, síndromes febris e com destaque maior para as síndromes infecciosas. Essa aula, ela faz muita intersecção com com o ciclo básico, então a gente vai recordar e falar um pouco de conceitos de bioquímica, de imunologia, de microbiologia, de patologia, de fisiologia, de patologia e de farmacologia. Eu pretendo também, como características de uma médica intensivista, tentar abordar com vocês algumas aplicabilidades clínicas, para que vocês tenham um entendimento de como que a gente faz o raciocínio e como que a gente aborda, né, como a gente faz a abordagem clínica dos pacientes. Bom, eu trago aqui, tá tudo indo bem, Lara? Só para eu saber que eu não estou vendo a tela de compartilhamento, tá ok? Tá Bom, deve tudo estar, né? certo. Tá Tudo sim, certo? Ok. tudo certo. Bom, eu trago aqui só essa frase, né, do William Osler. William Osler é um médico canadense do século XIX. Ele é considerado o pai da medicina moderna, e ele trata, né, a febre, né, como um elemento muito importante da clínica médica, tanto é que ele diz, a humanidade tem apenas 3 grandes inimigos, a febre, a fome e a guerra, e destes o maior e de longe o mais terrível é a febre, especialmente porque a gente ainda falava a febre como um marcador de determinadas doenças que tinham uma gravidade e mortalidade muito importante. Então, foi causa de dizimação
de dizimação da população humana em diferentes épocas, né, da história da humanidade. Deixei aqui mais duas mensagens importantes dele, só para que a gente lembre disso também, né? Ele dizia muito da importância da vivência clínica e das atividades práticas, né, da avaliação, de como a medicina depende de uma avaliação prática, que ele falava que a medicina é aprendida à beira do leito e não nos anfiteatros, e que 15 minutos à beira do leito equivalem a 3 horas de escrivaninha. Então, a gente ainda está limitado às nossas atividades práticas, mas eu só gostaria de chamar a atenção para a importância delas. Um curso como esse é muito importante, mas ele é um curso teórico e que as atividades práticas ainda continuam sendo as grandes oportunidades de aprendizado. Bom, os objetivos da nossa aula, então, é conceituar a febre, diferenciando ela da hipertermia e da hiperpirexia. A gente conhecer um pouco da fisiopatologia da febre e da inflamação, compreender os aspectos semiológicos mais importantes da febre, como um sinal do exame físico e como um sintoma guia de várias doenças. O que é isso, sintoma guia? Diante de um compilado, de um conjunto de sinais e sintomas apresentados por um paciente, você pode eleger aquilo que você classifica como o sintoma mais importante, e a partir dele, os desdobramentos do seu raciocínio clínico acontecem. Muitas vezes, a febre é um desses sintomas guias de protótipo de diversas doenças. Conhecer os padrões clínicos da febre e da inflamação, né, e as suas correlações clínicas, elaborar um raciocínio sindrômico e hipóteses diagnósticas, tendo a febre como sinal, sintoma cardinal, e falar um pouquinho, bem rapidamente, de forma bem sucinta, sobre o tratamento em linhas gerais, integrando conhecimentos de fisiopatologia com farmacologia. Bom, então, o que é a febre? A febre é um aumento da temperatura corporal, né, por elevação do ponto de ajuste hipotalâmico, né, e ela normalmente é causada por um aumento da produção do calor, desencadeada principalmente por um aumento do metabolismo, da atividade metabólica basal do paciente, ou pela presença de calafrios, com tremores e produção de ATP, geração de calor, ou por atenuação dos mecanismos de perda do calor, que geralmente é um mecanismo vasomotor relacionado aos vasos sanguíneos, que vai causar vasoconstrição periférica, diminuindo a perda de calor através da pele. E é mediado por pirógenos, né, que podem ser endógenos ou exógenos. Nós vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dessas substâncias pirogênicas, que são capazes de atuar nessa região neuroanatômica, o hipotálamo, e induzir a febre. Então, os aspectos mais importantes é a gente lembrar que febre tem ajuste do hipotálamo, do set point hipotalâmico, e é mediada por pirógenos. Os exemplos mais comuns de síndromes causadoras de febre são as síndromes infecciosas, as síndromes inflamatórias e as síndromes neoplásicas. Em relação à hipertermia, a hipertermia já é algo totalmente diferente. É um aumento normalmente descontrolado da temperatura, mas não passa pelo ajuste do set point hipotalâmico, do nosso termostato natural. E ela não é um mecanismo, é um fenômeno apirogênico, não envolve os pirógenos, e geralmente é desencadeada por um aumento da produção do calor, do aumento endógeno de produção do calor, ou uma diminuição da perda de calor. Na prática clínica, não é muito fácil diferenciar essas duas condições, mas é importante conhecer a hipertermia, porque ela tem um risco elevado de óbito, ela não costuma responder às drogas antitérmicas, né? E os exemplos mais comuns são a intermação, aqui, por exemplo, que pode ser espontânea, por um desajuste na produção de calor, ou pode ser induzida por exemplo, só por uma exposição excessiva ao aumento de temperatura, ao sol,
ou por indução de atividade física extenuante, os militares, atletas são muito sugestivos aos quadros de internação. Aí um exemplo, não sei se vocês vão se recordar de um caso que apareceu na mídia, de uma criança, né, que faleceu por internação após ser esquecida pelos pais dentro de um carro fechado, né? Então, isso é uma condição, por exemplo, associada à internação. As síndromes neurolépticas malignas e as síndromes que são condições que geralmente associadas a drogas, que vão ativar a função muscular, com contraturas musculares, com aumento de produção de calor, geralmente por drogas, síndrome neuroléptica maligna, e as síndromes serotoninérgicas, são também geralmente causadas por drogas, que vão levar à produção excessiva de serotonina, né? E a hiperpirexia também é um conceito importante, porque é um aumento exagerado de temperatura, geralmente uma temperatura corporal em níveis acima de 41 graus e meio, né? Normalmente estão presentes nas infecções graves, as infecções severas, em condições relacionadas a sangramento dentro do sistema nervoso central, AVCH, hemorragia subaracnoidea, ou, por exemplo, um insulto direto sobre a região hipotalâmica. Bom, então, voltando, é importante a gente conhecer, então, passar por anatomia e lembrar do hipotálamo, né? O hipotálamo é uma estrutura do diencéfalo, né? É o nosso centro termorregulador, então ele é responsável pelo controle da temperatura, mas ele também tem inúmeras outras funções, por exemplo, o centro do apetite, o controle da sede, é importante na regulação do ciclo do sono e também do nosso sistema nervoso autônomo. A aferência do hipotálamo normalmente vem da pele, através dos nossos termorreceptores, que vão captar as condições climáticas em que a gente está vivendo. E a eferência, ou seja, após o hipotálamo fazer a leitura dessas informações que vêm do meio externo, ele vai definir se essa temperatura é alta ou não, se a gente tem que esfriar ou se a gente tem que aquecer, e a eferência é uma mensagem que vai ser levada para os órgãos efetores. E esses órgãos efetores são os vasos sanguíneos, as glândulas sudoríparas, né, que vão fazer a transpiração, fazendo com que a gente perca calor, os vasos sanguíneos vão vasodilatar, ou fazendo com que a gente perca calor por maior contato do sangue com a superfície corporal, ou vasoconstrigir para a gente reter calor. Os músculos vão ter atividade motora, né, contraturas, gerando calor, e também envolve outras estruturas corticais. O nosso set point, ou seja, o ponto de temperatura corporal normal, que é chamado set point hipotalâmico nosso, que é o nosso termômetro endógeno, está marcado em 37 graus, né? E eu chamaria atenção, então, aqui, para a gente lembrar um pouquinho dele com a estrutura, através dessa imagem, né? O hipotálamo está ali na região do diencéfalo, próximo do terceiro ventrículo, né, e eu chamo atenção para essas estruturas anatômicas principais, a área pré-óptica, né, que está no hipotálamo anterior, que é a parte do hipotálamo relacionada ao controle da temperatura, chamar atenção também para a lâmina terminalis, que é a região mais vascularizada, se não a mais vascularizada do sistema nervoso central, onde a gente vai ver que ela tem a expressão maior das proteínas RANK, que vai permitir que a área de maior permeabilidade da barreira hematocefálica, que vai permitir a entrada dos pirógenos endógenos que vão ajustar o set point hipotalâmico. Então, eu tenho pirógenos, que são essas substâncias indutoras da febre. A gente tem tanto pirógenos exógenos quanto pirógenos endógenos. Os pirógenos exógenos, por exemplo, são micro-organismos, né? Principalmente aqueles que têm, através de uma estrutura da sua parede celular, que são lipossacárides, o LPS, vai estimular as nossas células de defesa, principalmente monócitos e macrófagos, que vão produzir citocinas inflamatórias, que são chamadas de pirógenos endógenos. Dessas citocinas inflamatórias, as mais importantes são essas,
que é importante que a gente saiba, né? A interleucina 1, a interleucina 6, TNF-alfa e interferon gama, né? Que vão atuar sobre o centro termorregulador do hipotálamo, desencadear a via do ácido araquidônico com a produção de prostaglandina E2. Essa prostaglandina E2, ela vai atingir, passar a barreira hematocefálica, entrar dentro do hipotálamo e ajustar o set point hipotalâmico, fazendo com que a gente conserve calor e aumente a produção de calor, né? Aqui, nesse outro exemplo, só para a gente mostrar os órgãos efetores, as vias eferentes, os órgãos efetores do hipotálamo. Bom, então, resumindo a fisiopatologia, né, tem uma forte influência, né, da via humoral, com produção de citocinas. Então, tem pirógenos endógenos, que podem ser micro-organismos, agentes infecciosos, bactérias, vírus, fungos, parasitas, particularmente as bactérias, pela presença do LPS na sua estrutura de parede celular, mas também eu posso ter imunocomplexos ou drogas, que vão aderir aos receptores de membrana, os toll-like, de macrófagos, principalmente presentes no pulmão e no fígado. As células de Kupfer aqui, são os macrófagos hepáticos, têm um papel importante. Vão produzir interleucinas pró-inflamatórias, que serão mensageiras da informação, dessa informação, interleucina 1, 6, TNF-alfa, interferon gama, que vai utilizar do ácido araquidônico das membranas da célula, por meio da atuação da COX, da ciclooxigenase, produzindo prostaglandinas, aí são várias prostaglandinas, prostaglandina, a mais importante, a mais pirogênica é a prostaglandina E2, mas a gente tem também a prostaciclina, que é a prostaglandina I2, que são os pirógenos endógenos. Obviamente que podem existir situações em que você há um aumento espontâneo, um aumento endógeno da produção desses pirógenos, com uma situação que leva à produção somente de prostaglandinas, sem ter esse fator exógeno associado. As condições, por exemplo, autoimunes estão nesse caso. Isso vai atuar lá na área pré-óptica do hipotálamo anterior e ajustar o set point que a gente vê. Então, a gente tinha um termômetro nosso que era associado e ele ia desencadear determinadas reações para controle da temperatura com um determinado valor. Com a influência das citocinas, esse set point sobe. Então, o paciente não desenvolve mecanismos de redução da temperatura antes daquele determinado ponto. Então, você adquire um novo set point hipotalâmico. Aqui uma gravura, só para a gente recordar, e depois vocês veem com um pouco mais de calma, também é isso, para a gente recordar, então, a influência do LPS, estimulando os macrófagos por meio dos receptores TUL, R4, com produção das interleucinas pró-inflamatórias, com produção da prostaglandina E2, que vai atuar no hipotálamo. Aqui um pouquinho de como que isso acontece lá dentro, né? A ligação com as proteínas RANK, principalmente presente nos astrócitos dessa região do núcleo pré-óptico, presente nas células, na região de endotélio, a utilização do ácido araquidônico da membrana, por meio das ciclooxigenases, que lembram da COX, vai produzir prostaglandinas e podem produzir também os leucotrienos, o principal deles, tromboxana 2, ou produzir as prostaglandinas, né? E aí elas que vão atuar especificamente lá no hipotálamo. Bom, o que eu só chamo atenção para uma questão importante e de aplicabilidade clínica, que a febre costuma estar atenuada em pacientes idosos e os imunossuprimidos, né, que são considerados, então, grupos de risco. Eu vou explicar isso, né,
porque, obviamente, a avaliação da febre nesses pacientes grupos de risco tem uma relevância e uma importância ainda maior. A febre, ela é um sinal cardinal de infecção em idosos, mas a sua ausência é comum, né? Então, a gente, muitas vezes nos idosos, nós vamos ter que fazer o diagnóstico de infecção sem contar com esse elemento importante que é a febre. Cerca de 20 a 30% dos idosos podem ter infecção sem febre, isso normalmente está associado a atraso de diagnóstico e de tratamento, e que a ausência de febre em infecções graves costuma ser um sinal de mau prognóstico, porque isso indica uma diminuição da resposta inflamatória, que é normalmente uma resposta protetora, é a resposta, é a montagem do nosso sistema de defesa. Então, a montagem do sistema de defesa do paciente está comprometido. Isso tem relação clara com o envelhecimento, né? E aí eu cito um pouquinho do que o envelhecimento produz, como diminuição de respostas termorregulatórias, alteração da sudorese, diminuição da sudorese e do próprio controle vasomotor, redução tanto quântica quanto qualitativa da produção dos pirógenos endógenos, menor sensibilidade do hipotálamo à ação desses pirógenos e propriamente também mudanças na composição da gordura corporal, que vai acontecendo com a idade e que a gordura corporal está muito ligada à termogênese, né? Como que a gente afere a temperatura corporal, né? Nós temos métodos diretos que avaliam a temperatura central do organismo e eles não são amplamente disponíveis na prática clínica. Eu mostro aqui para vocês, mas são, por exemplo, utilizados por nós, médicos intensivistas e unidades de terapia intensiva, para cuidar de pacientes críticos. A gente tem o termômetro esofágico, ele é colocado na região do esôfago do paciente, ou um termômetro, por exemplo, ou um outro termômetro, que é o termistor, presente no catéter de artéria pulmonar, o catéter de Swan-Ganz, que eu faço a avaliação da temperatura dentro da artéria pulmonar, e ele relata, mostra pra gente, né, afere a temperatura central, a temperatura sanguínea, a temperatura lá, que está lá dentro do hipotálamo do paciente. E a gente tem os métodos indiretos, que são os que vocês vão ter mais contato, que são vistos por meio da temperatura axilar, retal, oral ou membrana timpânica. Os mais utilizados são da temperatura oral, mas particularmente no hemisfério norte, né, da temperatura axilar, que é a mais usada pela gente. Há uma diferença em termos dos valores dos pontos de corte para definição de febre, dependendo do local da aquisição dessa informação, desse dado, desse sinal vital. Então, por exemplo, a temperatura retal é cerca de 0,4 graus acima da temperatura oral, cerca de 0,8 graus acima da temperatura axilar, né? Aqui eu chamo a atenção um pouquinho a respeito, a gente recordar alguns princípios da semiologia, né? Como é que é a avaliação? Tem uma técnica e uma forma adequada de fazer a avaliação da temperatura axilar. É muito importante que a gente utilize, então, explique para o paciente o procedimento, né? Higienize as mãos, seque a região axilar, que não pode estar úmida, né? Coloque o termômetro direto em contato com a pele do paciente, ou seja, o bulbo metálico do termômetro tem que estar em contato direto com a pele. Nós vamos deixar por um tempo indicado, isso geralmente é definido pelo fabricante, em torno de 3 a 5 minutos, e depois a gente faz o registro da temperatura. No Brasil, a gente vai fazer registro em graus Celsius. Em outros países, é padronizado o registro em Fahrenheit, né? Aqui, o termômetro mais comumente usado pela gente, que é um termômetro digital, são os termômetros hoje mais usados, e os termômetros de mercúrio foram despadronizados, né? A comercialização já está proibida pela Anvisa, pela presença do mercúrio, que pode levar à contaminação ambiental, então hoje já não é recomendado, e é até recomendado desfazer dos termômetros de mercúrio. Bom, a queixa de febre, então, portanto, é uma queixa muito importante. Aqui eu cito alguns elementos importantes na avaliação semiológica da febre. É muito importante que a gente identifique o modo de iniciar, se a febre tem um início súbito ou se ela é gradual, qual que é a duração do quadro febril, o paciente relata que tem febre há tanto tempo, se menos de 7 dias, mais de 7 dias, se vai estar relacionado a condições agudas ou condições crônicas,
Como que a febre evolui ao longo do tempo, ela some, ela volta a aparecer, tem sintomas associados à febre, qual é a intensidade, então até quanto de temperatura chega a, a febre do paciente e o modo de terminar, se ela cessa abruptamente, se ela cessa de forma espontânea, se o paciente precisou tomar antitérmicos, se cessou com antitérmicos ou se a febre é persistente, mesmo com tratamento medicamentoso. E outras condições que podem estar, são importantes, né, na história clínica e que vão ajudar a direcionar o raciocínio clínico da gente. Presença de viagens recentes para determinadas regiões epidemiológicas, em que algumas doenças infecciosas são mais comuns, então viagem para a região amazônica, para a gente pensar mais em condições febris como malária, condições em que leptospirose é mais prevalente, então, exemplo aí, uso de drogas ou álcool, situações com comportamento sexual de risco, contato com determinados animais e picadas de inseto, para a gente pensar nas doenças infecto-contagiosas e as doenças que têm um vetor, né? Uso prévio de medicamentos, porque a gente tem febre induzida por drogas, né? Contato com pessoas doentes, né, quadros infecciosos, infecções, gripes, quadros gripais, contatos com pessoas com sintomas parecidos ao que o paciente vem apresentando, transfusões sanguíneas, que podem ser fontes, né, de infecção, antecedentes psiquiátricos, o sexo, né, porque a gente tem, por exemplo, condições autoimunes, são causas de febre, mais frequentes no sexo feminino, por exemplo. E a presença de lesões de pele, determinadas lesões alimentares, rachos cutâneos, podem ser marcadores de algumas doenças. Então, e também muito importante que a gente identifique os pacientes que têm sinal de gravidade, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, né? Quando que a gente olha para uma infecção e começa a perceber que não é uma infecção simples, é uma infecção, por exemplo, com algum sinal de gravidade, com a disfunção de algum órgão. E uma atenção maior deve ser dada aos pacientes do grupo de risco, idosos ou pacientes imunossuprimidos, portadores de neoplasias, desnutridos, usuários de corticoide, portadores de HIV, né? Bom, a febre, ela é classificada quanto à sua intensidade, se é uma febre baixa, uma febre moderada, uma febre alta, aqui uma tabela de classificação com base na temperatura retal, uma febre de 38 a 39 leve, 39 a 40 moderada, 40 até 41 graus uma febre alta, e a hiperpirexia, aquela condição exagerada, descontrolada do aumento da febre, 41,1 ou 41,5 na temperatura axilar, né? Aqui o padrão a febre, ela pode ter alguns padrões clínicos, né, são padrões clínicos que a gente encontra descritos classicamente nos livros de semiologia médica, né. Essa aqui eu estou retratando as curvas do exame clínico do Porto, né, tem a febre contínua, que o paciente permanece febril, com a temperatura elevada, acima do normal, e geralmente com pouquíssima variação, menos de 1 grau, então ela oscila muito pouco, geralmente menos de 1 grau. Então, o paciente tem uma febre mais alta e uma febre com pouquíssima oscilação, uma febre muito sustentada, né? A febre irregular ou febre séptica, que o paciente tem momentos em que ele está febril, momentos em que ele não está febril, e nos momentos febris há uma oscilação grande dessa temperatura. Então, tem períodos de aumento da temperatura, períodos de apirexia e uma grande oscilação da temperatura quando há febre. A febre remitente, eu tenho uma febre que ela é diária, né? E geralmente com uma variação grande dessa temperatura. O paciente permanece assim febril, melhora a febre ao longo do dia, mas com grande oscilação. E a febre intermitente, que eu tenho períodos de febre, de hipertermia, seguidos de temperatura normal, e geralmente com uma oscilação. O paciente fica febril, depois ele passa alguns dias, ele fica afebril, depois de 1 ou 2 dias, a febre retorna.
caracterizando uma febre terçã, quando ele tem febre dia sim, dia não, febre quartã, 2 dias sem febre, 1 dia de febre, por exemplo, esse é um padrão de febre, eu estou explicando isso para vocês entendam, por exemplo, nesses casos, por exemplo, aqui, de febre intermitente, a febre associada à malária, né? Febres contínuas, persistentes, contínuas, esse exemplo, né? Em abscessos, né? São focos fechados de infecção e febre induzida por drogas. Então, é muito importante a gente caracterizar os padrões de febre. Muitas vezes o paciente pode relatar para a gente que ele não colocou o termômetro, que ele não aferiu a temperatura, mas ele relata para você que ele teve febre, porque normalmente ela é definida por um conjunto de outros sintomas associados. A gente classificaria como sensação febril, que vem geralmente acompanhada de vasoconstrição periférica, então o paciente fica com a pele gelada, costuma ter piloereção, com presença de arrepios, e aí aqui, gente, a hora que a gente está olhando o sintoma, a gente está pensando na fisiopatologia. Então, o que está acontecendo? Pirógenos endógenos agindo lá no hipotálamo, fazendo controle do tônus vasomotor, vasoconstrição, para quê? Para aumentando a temperatura e aumentando o set point hipotalâmico. A piloereção também induzindo os arrepios. As contraturas musculares geralmente vêm pela presença dos calafrios, o famoso bater queixo, né? E pode gerar também alterações comportamentais mediadas pelo hipotálamo, que é o aspecto do paciente, por exemplo, se agasalhar, ir para debaixo das cobertas, deitar na cama e usar um cobertor, procurar um ambiente fechado, tá certo? Adotar uma posição fetal, por exemplo, né? Bom, então, os mecanismos, lembrados mecanismos da febre. Então, pode ser por aumento da produção do calor, aí eu cito aqui uns exemplos, por exemplo, de condições endócrino-metabólicas, como o hipertiroidismo, aumento da função tiroidiana, o feocromocitoma, com a produção de catecolaminas, ou uma situação que você tem bloqueio da perda de calor, em condições muito específicas que podem fazer isso. Por exemplo, a genesia de glândulas sudoríparas, paciente que nasce sem as glândulas sudoríparas, ou ictiose, que você tem um aumento excessivo da queratinização da pele, criando um fenômeno acentuado de barreira, situações de insuficiência cardíaca congestiva grave, que você tem muita vasoconstrição periférica, ou uma situação que você tem uma injúria tecidual, que pode ser por um mecanismo infeccioso, por um micro-organismo, pode ser apenas por um mecanismo inflamatório, ou traumático, ou neoplásico. E por ação direta, que podem ser, por exemplo, por ação direta de drogas, né? Ou uma lesão hipotalâmica, uma lesão central, um trauma, um sangramento naquela área. Bom, recuperar de forma bem rápida aqui, como é a cascata da inflamação. Então, a cascata da inflamação, ela envolve uma reação vascular, então eu tenho que pensar basicamente em vasos e leucócitos, né? Principalmente com alteração do fluxo e do calibre dos vasos, e uma reação celular com recrutamento de leucócitos. Ela é dividida em alguns estágios, por exemplo, o estágio 1, em que eu tenho insulto, a injúria tecidual, que pode ser um micro-organismo, um agente infeccioso, uma isquemia causando uma necrose tecidual, um trauma, um corpo estranho, ou algumas reações imunes, que vão levar à produção de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa, induzindo a produção pela via do ácido araquidônico, COX, prostaglandinas, né? E elas que vão ter atuação nos órgãos, causando dor, rubor, calor e edema. Nós vamos ver um pouco disso. A dor, geralmente, pelo estímulo dos nociceptores, principalmente pela produção da substância P, o rubor pela indução da vasodilatação, pelas próprias prostaglandinas, pela prostaciclina, pela produção do óxido nítrico, né, com o aumento da temperatura local, e o edema por alteração da permeabilidade capilar e extravasamento de conteúdo intravascular para o interstício celular, né. Também nós vamos ter ativação de cascata da coagulação, principalmente pela hora que você tem a via do ácido araquidônico, com a atuação da COX, produzindo leucotrienos, né, que vão
estimular o fator tecidual e a produção do tromboxana 2, que vai produzir trombina e ativar as plaquetas, e vai desencadear a trombose microvascular. Eu também tenho ativação do complemento, que é um sistema de proteínas plasmáticas, né, que vai atuar em lise, opsonização e estimulação da resposta imune. Uma fase 2, que é a fase especificamente do recrutamento celular, né, dos macrófagos e dos neutrófilos, como também ativação das plaquetas e agregação plaquetária na região da inflamação. E um estágio 3, que é o estágio final, onde se encerra a inflamação, no caso das inflamações agudas, em que você tem uma resposta anti-inflamatória supressora, geralmente é mediada pelas citocinas anti-inflamatórias, a interleucina 4 e a interleucina 10, né? Nós vamos relatar um pouquinho mais, vou tentar detalhar um pouquinho mais, mas só é importante que a gente entenda que há algumas situações em que você tem um exagero dessa resposta inflamatória. E aí a gente classifica isso como uma resposta inflamatória sistêmica. Geralmente, essas situações de exagero de resposta inflamatória e desbalanço da inflamação e anti-inflamação, então, a síndrome da resposta inflamatória é chamada de CIRS, e a reação anti-inflamatória é CARS. Quando há um desbalanço dessas duas situações, com uma inflamação excessiva, você pode lesar o órgão atingido por essas citocinas, isso causar disfunção orgânica. É uma situação em que você pode ter uma infecção com uma inflamação exagerada com um órgão disfuncionante. Isso é, por exemplo, a fisiopatologia da sepse, que é um tipo de infecção complicada, com disfunções orgânicas, e a principal causa de óbito em pacientes com infecção. Então, uma fase que é a migração depois disso, dessa sinalização, eu tenho uma fase que é da migração dos leucócitos, é importante a gente lembrar, por exemplo, da função da adesão e do rolamento na superfície dos vasos, mediadas pelas selectinas, integrinas, VCAM, ECAM, elas vão migrando, chegam a um determinado vão migrando pelo endotélio, depois atravessam a membrana, essas células, né, os macrófagos, os leucócitos, e os neutrófilos e os macrófagos, vão aderir à superfície vascular, vão adentrar para dentro da membrana basal, né, dentro das células, por um fenômeno chamado de diapedese, né, e vão migrar pelos tecidos, geralmente por meio de uma sinalização de quimiocinas, né? Bom, depois dessa migração, eles vão migrar por meio dessas quimiocinas, mediante um gradiente químico, né? E eu tenho uma primeira ação, um primeiro exército de defesa pelos neutrófilos, depois, em seguida, chegam os monócitos e os macrófagos, né? Aqui um exemplo, acho que a gente está muito adiantado agora, eu vou pular um pouquinho isso aqui. O reconhecimento aqui pelas receptores TOL, receptores para citocinas, receptores para citocinas, começam a haver essa ligação que vai desencadear aumento, né, liberação do cálcio intracelular com ação actina-miosina e movimento dessas células, até mesmo o englobamento desse corpo estranho, desse micro-organismo, processo conhecido como fagocitose, né, em seguida, depois, o englobamento do lisossomo, vai romper com seus radicais, suas substâncias reativas, os radicais de O2, que vão causar a morte celular. Depois, a organização dessa inflamação, a limpeza daquele meio, né? Esses neutrófilos vão sofrendo apoptose com o passar do tempo, né? E a gente começa a ter a restauração do tecido, com a substituição daquele tecido por um tecido conjuntivo, pela ação dos fibroblastos, produzindo fibrina,
E isso é geralmente mediado já por uma mudança, né, na produção de citocinas, agora com citocinas anti-inflamatórias, principalmente interleucina 10 e TGF-beta. E aí você tem um reparo daquela injúria, né? Se encerra a inflamação aguda. Existem pacientes, obviamente, que não têm essa resposta anti-inflamatória, sinalizadora no final, não fazem essa forma de reparo e podem cursar com inflamação crônica, que não é o objetivo da nossa aula. Eu tenho padrões de inflamação, são serosas, fibrinosas, ou supurativas, ou abscessos, que formam começam a formar uma capa fibrótica, e o paciente tem dificuldade, por exemplo, no caso das supurativas, do abscesso, de fazer a resolução dessa infecção. Isso é muito importante, porque isso pode, por exemplo, interferir, por exemplo, na eficácia dos antibióticos e a necessidade, por exemplo, para controlar uma infecção, de se faça uma abordagem de drenagem daquele pulso. Senão, você não vai ter a resolução dessa inflamação infecciosa, né? E causas ulcerativas, que você vai ter um desenvolvimento de úlceras, né, nas superfícies. Como é que a gente aborda os pacientes, então, que têm quadros febris ou infecciosos, geralmente com a inflamação, né? Você trata a inflamação ou a infecção. Primeira coisa é a gente descobrir a causa subjacente, é o elemento mais importante, né? E a gente pode controlar os sintomas desagradáveis que vêm acompanhados, né, com a inflamação e a febre, né, o edema, a dor, o rubor, por meio de anti-inflamatórios, né? A gente tem a dipirona, o paracetamol e os anti-inflamatórios não esteroidais clássicos, né? São drogas que vão atuar lá na COX, na enzima, na ciclooxigenase, né? Inibindo a cascata do ácido araquidônico, diminuindo as prostaglandinas, que vão ser essas citocinas, né? As prostaglandinas que vão atuar nos órgãos, né, causando a cascata da inflamação, o edema, o calor, a dor, o rubor. A dipirona é um inibidor de COX-3, a gente tem 3 ciclooxigenases, né, uma constitutiva, que estão presentes em todas as células, que é a COX-1, que vai estar relacionada tanto à produção de prostaglandinas quanto à produção de leucotrienos, e está em todos os órgãos, então, vão, por exemplo, ter relação com a produção do muco gástrico, com a atuação lá na arteríola aferente do rim, causando a vasodilatação e aumento da filtração glomerular. São os primeiros anti-inflamatórios criados, os inibidores da COX. Os exemplos mais comuns: ibuprofeno, naproxeno, e eu tenho os inibidores de COX-2, que são inibidores seletivos, então eles vão atuar só na via de produção das prostaglandinas. Os celecoxib, os coxibs, são os mais comuns, né? Bom, então vamos aqui para um caso clínico, então, para a gente encerrar, e tentar aplicar esses conceitos, né, dentro de um caso clínico. Um paciente do sexo masculino, de 78 anos, ele vem ao pronto-socorro com uma história de febre há 3 dias, com temperaturas de até 39 graus e meio, calafrios, prostração e tosse produtiva. A febre aguda, com temperatura mais elevada, acompanhada de sinais dos sintomas associados à própria febre, o mal-estar, os calafrios, a prostração, e ele tem um outro sintoma associado, né, que é a tosse, uma tosse produtiva, que pode direcionar a gente para um órgão acometido, em caso dessa febre estar relacionado com um quadro infeccioso. No exame clínico, o paciente estava em regular estado geral, e ele apresentava-se dispneico, com tiragens intercostais, consciente, mas estava desorientado no tempo e no espaço. A ausculta pulmonar tinha estertores finos, nos terços médio e inferior do hemitórax direito.
o restante do exame clínico não tinha mais nenhuma alteração relevante, a não ser o fato de que ele estava taquicárdico, com a frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, e apresentava também uma taquipneia, uma elevação da frequência respiratória com 30 incursões por minuto, né? Então, se a gente fosse fazer uma lista de problemas desse paciente, a gente colocaria aqui do ponto de vista dos aspectos, assim, dos sintomas e da identificação que são relevantes. É um idoso, um paciente sexo masculino de 73 anos, é um quadro que tem um tempo de evolução agudo, são 3 dias, né, do início da sintomatologia, e entre as queixas chamava atenção, eu esqueci de colocar aqui, né, mas a febre, a prostração e os calafrios, eu esqueci de colocar aqui também, muito importante, a tosse, né. E os achados do exame físico, uma dispneia, as tiragens intercostais, né, um paciente com uma desorientação, uma confusão mental, ele tinha estertores localizados e presença de taquicardia e taquipneia, né? Então, essa é a lista de problemas desse doente. Como é que a gente poderia organizar esse raciocínio, então? Tentando colocar o conjunto desses sinais e sintomas dentro de síndromes clínicas. Eu teria, então, uma síndrome respiratória, caracterizada pela presença de dispneia, de uso de musculatura acessória, as tiragens intercostais, a taquipneia e os estertores pulmonares, a tosse também aqui, né? E uma síndrome inflamatória, especificamente, eu ainda seria mais objetiva, mais específica, em dizer que é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? Porque eu tenho manifestações multiorgânicas, com febre, com taquicardia, com taquipneia, com desorientação, com prostração e com calafrios. Então, provavelmente, isso marca para a gente um quadro sugestivo de uma infecção do trato respiratório inferior, principalmente pelos sinais de maior gravidade, e de comprometimento da função pulmonar, então, uma pneumonia, né? E eu chamo a atenção aqui, especificamente, para que vocês já comecem a identificar, de muito cedo, no exercício do raciocínio clínico, a presença dos sinais de gravidade, né? Que podem indicar para a gente uma infecção mais severa, que vai exigir da gente uma abordagem mais rápida e mais urgente, vai classificar, né, eu não tenho como não puxar a sardinha para o meu lado, as situações de urgência e emergência clínicas. Então, provavelmente, esse paciente tem um quadro de uma síndrome infecciosa, de foco pulmonar, e muito provavelmente esse paciente desenvolve uma infecção com disfunções orgânicas, que é uma situação de gravidade, seria um paciente com quadro de uma sepse, né? Aqui só um resumo, então, como que os quadros de febre podem ser abordados de forma racional. Eu falei para vocês que nem sempre hipertermia e febre é possível de diferenciar, mas a presença de sudorese e vasodilatação periférica lembram mais os quadros de hipertermia, com dificuldade, por exemplo, de resposta aos antitérmicos, uma febre que não cede. E os pacientes que têm sinais inflamatórios, dor, calor, rubor, ou sinais infecciosos, né, de infecções por micro-organismos, associados a calafrio e vasoconstrição periférica, falando a favor de febre. Nesses casos, é muito importante que a gente faça uma história clínica detalhada, um exame físico minucioso, a gente identifique os pacientes potencialmente graves, os grupos de risco, os pacientes que apresentam lesões cutâneas, identificar que pacientes, por exemplo, que têm essas condições predispostas, né, de potencialmente graves, e os pacientes, por exemplo, neutropênicos, né, que tem uma diminuição da resposta inflamatória, eles podem ter um curso mais grave da doença, investigar situações, por exemplo, de viagens, de picadas de inseto, de epidemiologia, né, para a gente lembrar principalmente das doenças típicas do Brasil, causadoras de febre, como dengue, malária, leptospirose, e aí sim a gente monta o nosso raciocínio clínico e define, por exemplo, propedêutica complementar. Então, quais exames
a gente vai solicitar. Por exemplo, eu estou pensando num quadro infeccioso, caberia a avaliação desse paciente com provas inflamatórias, um hemograma, né? Se eu tenho suspeita de uma infecção com gravidade, com disfunções orgânicas, eu pedir exames para avaliar a função daqueles órgãos, como, por exemplo, uma gasometria arterial, para fazer uma avaliação da troca gasosa, a avaliação renal com uma ureia e creatinina, uma avaliação hepática, etc. Tá certo? E a gente aborda esses pacientes no sentido de reduzir a inflamação, reduzir a febre com os antitérmicos, os anti-inflamatórios, mas é fundamental que a gente pesquise a causa para fazer o tratamento específico. Bom, encerro por aqui, né, com essa linda frase do Grande Sertão Veredas, que eu recomendo, tempos de quarentena, que vocês leiam esse grande clássico da literatura brasileira, e deixo aí meu contato também para quem quiser mandar alguma dúvida, uma pergunta, ou pedir apresentação também, eu posso compartilhar. É isso. Muito obrigada, Patrícia, pela excelente aula. A gente teve aqui uma pergunta do João. Professora, hoje em dia estão utilizando muito o termômetro infravermelho de testa. Eles possuem uma acurácia boa na aferição da temperatura? Ah, sim, a gente está vendo isso principalmente em locais públicos, né, para identificar os pacientes com febre, fazer as orientações, principalmente triagem de pacientes com febre, sintomáticos respiratórios. Na entrada do HC, a gente tem termômetros, né, estão fazendo isso na entrada do HC, e outros locais públicos, como shoppings e alguns outros lugares assim. Eles não têm uma boa acurácia, mas eles são de fácil utilização, né? Então, por exemplo, avaliar a temperatura são rápidos, né, e de fácil acesso, então por isso que eles são utilizados, mas a acurácia deixa a desejar. Vocês imaginam, né, o termômetro oral, em que eu preciso fazer asepsia, precisa ser um termômetro individualizado para cada paciente, não seria muito útil usar isso para medidas, assim, abrangentes, populacionais. O termômetro retal, menos ainda, né, o termômetro axilar, que é também pouco acurado, a gente viu a precisão dele é um pouco menor, mas é o mais utilizado, e ele é o mais utilizado pela gente, pela praticidade, né, com que ele é usado, mas mesmo assim ele exige que o paciente, de preferência, tire a parte de cima da blusa, né, tire a blusa, você precisa certificar que as pessoas não estejam com a axila suada, então precisa secar a axila. Então, pensa isso no terminal central, né, no metrô, não é apropriado. Por isso que os termômetros infravermelhos, o termômetro de testa, é o que mais vem sendo usado pela essa questão da praticidade. Mas não são bons, não são acurados. Certo. Essa foi a nossa pergunta. Te agradeço novamente, Patrícia, pelos esclarecimentos, pela aula. E muito obrigada. Imagina, um abraço. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa 8ª aula do curso de Raciocínio Clínico. O link da lista de presença estará na descrição do vídeo e no chat, e ficará disponível por 30 minutos a partir de agora. Agradecemos a presença de todos e esperamos vocês na próxima terça-feira, dia 8, às 8 da manhã. Até breve.